Este é o Irã, uma nação muito controversa que obviamente ganhou manchetes nos últimos anos por hostilidades entre os Estados Unidos. Muita atenção em parte porque o Irã é uma nação militarmente poderosa por direito próprio e muito desse poder se resume à sua economia, o que lhe dá a capacidade de ser uma força com a qual as pessoas realmente temem se envolver. No entanto, mesmo fora das hostilidades e do medo, a economia do Irã é um estudo de caso muito interessante porque é uma das maiores economias modernas, que extrai a política não apenas da teoria econômica e política, mas também diretamente dos ensinos do Islã, o que lhe confere algumas características realmente interessantes. Eu sei que muitos desses tópicos aqui nesse vídeo serão controversos, mas, como sugere o título do vídeo, estamos aqui para dar uma olhada na economia do Irã e não para tirar conclusões sobre o que é bom ou ruim. Então, quais foram os impulsionadores da economia do Irã? Por que o Irã pode ser o lar de uma das economias mais bizarras do mundo? E, finalmente, por que a economia do Irã pode ser muito mais do que aparenta ser? É exatamente isso que vamos descobrir nesse vídeo. Uma das coisas que você precisa saber sobre o Irã é que é uma nação com uma enorme reserva de petróleo. Agora, apesar do que a maioria das pessoas possa pensar que ter grandes reservas de recursos naturais não é necessariamente um bilhete dourado para o sucesso, e isso é certamente verdade, mas a maior parte da riqueza do Irã é derivada do petróleo e gás, e esse é um fato que passa despercebido. No entanto, esta não é toda a história. Se olharmos um pouco mais a fundo, temos uma grande consideração, que é a maneira como as crenças islâmicas tradicionais se entrelaçam com as políticas econômicas modernas da nação. E em nenhum lugar essa relação fluida é mais evidente do que nos cemitérios iranianos. Um cemitério é uma estrutura de confiança, de caridade fortemente ligada ao Estado do Irã, entrelaçada com os ensinamentos do Islã. Oficialmente, essas entidades são organizações sem fins lucrativos que operam para redistribuir riqueza para cidadãos pobres e indigentes do Irã, bem como as famílias mártires do Estado. Na verdade, essas instituições estão sob o controle do líder supremo do Irã e muitos criticaram por serem extensões do governo, mas o que se deve saber sobre essas instituições é que elas não são como uma versão iraniana de Fundação de Cruz Vermelha. Elas são empresas completas. Eles fazem investimentos pesados em projetos de infraestrutura de empresas imobiliárias e, afins, eles também recebem dinheiro diretamente do governo de doações de caridade e dedutíveis impostos de seus investimentos. Em cima disso, os cemitérios são isentos de impostos e nem precisam produzir demonstrações contábeis para suas operações comerciais. E saiba que essas não são pequenas operações. De acordo com os anúncios, essas operações representam cerca de quase 20% do PIB do Irã, o que causa problemas. O Irã tem um setor privado e nas últimas décadas tentou promover o setor das indústrias de serviços e corporações domésticas de valor agregado. O que é ótimo. Facilitar a operação de negócios competitivos é a espinha dorsal de qualquer boa economia. Mas se você está tentando ficar e iniciar um negócio no Irã, você teria que competir com as dezenas de banas que têm investimento no mercado de hospitalidade comercial. Esses anúncios de títulos são subsidiados pelo Estado, não precisam produzir registros financeiros ou aderir a normas contábeis e não precisam pagar impostos. Isso em muitos casos sufocou o desenvolvimento econômico adequado, indústrias impróprias que poderiam ter oferecido à economia iraniana espaço para crescer fora apenas dos mercados de petróleo e gás. A maioria das nações no mundo percebe que a riqueza do petróleo é passageira e nações inteligentes se esforçam ao máximo para diversificar sua base de receita. Os Emirados Árabes Unidos investiram pesadamente em turismo e se estabeleceram como base de operações para multinacionais que buscam fazer negócios no Oriente Médio. A Noruega criou seu fundo soberano para pagar programas sociais.
Bem, já que o petróleo seca e o Irã está tentando estabelecer uma economia de serviço local, mas esses bons de anúncios fazem mais nada que atrapalhar, já que o governo é a autoridade central da nação e poderia facilmente desmantelar essas operações da noite para o dia, se eles quisessem. O que levanta uma pergunta: e por que não o fazem? Se isso está atrapalhando o futuro econômico e o desenvolvimento da nação, por que o Estado centralmente planejado os manteria bem? Para começar, temos que lembrar que se livrar dessas instituições para a nação islâmica seria como tentar se livrar das igrejas no Brasil. Para a maioria dos cidadãos, esses anúncios do banha simplesmente parecem instituições de caridade e, portanto, na maioria das vezes ainda há apoio popular para a sua existência, e deve-se reconhecer que essas organizações ainda oferecem esse tipo de apoio. Mas está muito longe de ser sua operação principal. Eles empregam dezenas de milhares de pessoas. Parte disso é uma tentativa de manter sua popularidade, mas uma grande parte disso é para obter dinheiro e levá-lo onde precisa estar, para que o governo iraniano mantenha o controle sobre a nação. Eles precisam ter certeza que as pessoas certas estão ganhando dinheiro para manter o status quo. Uma grande crítica a esses anúncios é que eles são apenas uma grande parte inchada da burocracia, que permite que a liderança central canalize a corrupção através de falsas nomeações de generais, oligarcas e membros da família real para cargos dentro dessas organizações. Os anúncios de títulos de urânio são um sistema muito bizarro que tem enormes impactos na economia. Eles são um semi-privado, semi-entidade religiosa governamental que de alguma forma consegue escolher as vantagens de cada uma dessas classificações e reivindicá-las todas juntas. Imagine se as megas igrejas do Brasil começassem a administrar cadeias hoteleiras e empresas de telecomunicações. Agora imagine se eles controlassem 20% da economia do país. No entanto, você seria perdoado por pensar que o Irã é apenas uma baixa. A grande economia é pouco mais do que um castelo de areia corrupto de combustível de petróleo que desmoronará assim que o dinheiro de petróleo secar. Em muitos casos você pode estar certo, não parecem muito diferentes dos que vimos na Venezuela. E sabemos o que aconteceu com essa nação depois que foi atingido por sanções com a que os Estados Unidos da América colocaram no Irã. Mas o que pode surpreendê-lo é que a Bolsa de Valores de Teherã é uma bolsa central de valores mobiliários para empresas iranianas e tem sido um dos mercados de ações com melhor desempenho no mundo na última década. O valor de mercado total das ações das empresas listadas na Bolsa do Teherã quadruplicou nos últimos 2 anos e está numa trajetória de crescimento extremamente forte. Agora deve ser reconhecido que a Bolsa de Valores iraniana total ainda é muito pequena, com uma posição de mercado de capitalização de cerca de 190 bilhões de dólares no início de 2020, que é cerca de 1/5 do tamanho da Amazon, que é apenas uma ação listada em uma das dezenas de mercados de ações da América. Mas, mesmo com seu pequeno tamanho, deve-se reconhecer que esse nível de crescimento é extremamente impressionante no papel. Ele criou mais riqueza do que a explosão nos valores de bitcoins e está indo principalmente para os cidadãos do Irã, bem como para um seleto grupo de investidores estrangeiros que são corajosos o suficiente para entrar nesse mercado. No entanto, como você pode ver, o Irã é tudo menos estável. Foi vítima de sanções da comunidade internacional, esteve envolvido em guerras e conflitos, está manchado por corrupção inata e é governado, em última instância, por um líder autoritário e não é a receita para o paraíso de investidores. Bem, agora você pode estar dizendo, claro que o mercado de ações vai dar certo. Além de tudo isso, eles ainda têm petróleo e é muito fácil investir em uma empresa de petróleo, porque outros países têm que comprar os poços do petróleo. Com certeza, mas a Seoul Oil Company do Irã é 100% estatal, então suas ações nem são vendidas no mercado. Além disso, essa empresa é realmente muito ruim em produzir petróleo. Com certeza pode desenterrá-lo do solo,
mas a capacidade de produção do Irã é tão limitada que eles dependem exclusivamente de outras nações para refinar seu petróleo bruto. E as outras indústrias do Irã, surpreendentemente, o Irã é uma fonte de mão de obra barata para a fonte mundial de mão de obra barata, que é a China, e seu subsequente principal parceiro de exportação e importação. O Irã tem empresas que produzem carros e bens industriais de baixa tecnologia e vende para seus mercados locais, bem como o seu mercado de exportação limitado. Agora, essas empresas não são ótimas. Lembre-se de serem severamente limitadas com quem pode negociar no exterior. Eles também têm que competir com estaleiros de títulos iranianos que ameaçaram minar seus negócios se optarem por entrar no mesmo setor. O Irã é uma economia de junco de ressaca de políticas seculares misturadas com instrumentos financeiros modernos que estão produzindo resultados muito estranhos, como entidades de mega-igrejas que possuem 1/5 de sua economia e um mercado de ações que todos reconhecem abertamente estar em uma bolha, mas continuam a investir de qualquer maneira porque não têm opção melhor. Além de tudo isso, é importante lembrar que o Irã é uma nação de pessoas, não necessariamente mais, mas na maioria das vezes pessoas normais que querem economizar dinheiro para aumentar seu padrão de vida para si e sua economia familiar. E é importante lembrar que todas as pessoas têm motivações em um sistema econômico, seja se agarrando desesperadamente ao poder, enriquecendo com a riqueza do petróleo de sua terra natal, ou simplesmente tomando medidas para garantir que suas economias de vida não sejam evaporadas com a inflação. Se você entender a economia, estará muito mais perto de entender as pessoas e a nação que eles compõem.